E aí, gurizada, beleza? Será que um dia nós dentistas seremos substituídos por robô? Pessoal, hoje eu trouxe um artigo meio pesado, tá? Mas que história é essa? Bom, antes veremos uma série de aspectos importantes sobre o planejamento de casos e as abordagens multidisciplinares. Não vou entrar no mérito do artigo agora, obviamente, mas eu vou explicar o porquê eu me referi a ele dessa maneira, tá bom? Hoje nós somos altamente dependentes de bons planejamentos. E por que essa dependência? Porque nesse exato momento, a informação e o conhecimento científico nos proporcionam entender tanto desse tema que só nos resta uma alternativa: executar trabalhos com um planejamento amplo e completo, para os casos mais complexos e até para os casos mais simples. As intercorrências e retrabalhos são realidades constantes e, na maioria das vezes, ocorre por falta de informação ou até por falta de aspectos técnicos mínimos que talvez não estejam nem sequer no conhecimento dos cirurgiões. E hoje, galera, hoje a gente tem um número absurdo de estudos científicos nas bibliotecas eletrônicas. Vai lá para te dar uma olhada. Uma simples consulta no PubMed com o termo Dental Implant é capaz de gerar um resultado com mais de 66 mil estudos. E quando tu restringe essa consulta por artigos de livre acesso, o resultado ultrapassa os 17 mil. Ou seja, um baita momento para a gente entender efetivamente a implantodontia e saber dos mínimos detalhes para alcançar o sucesso, sacou? É mais ou menos por aí. Bom, então, voltando rapidinho aqui para a questão do pesado, eu vou deixar um spoiler. O artigo, ele trata da comparação do ser humano com a máquina para instalação de implantes dentários. Meio pesado, né? Mas será que seremos mesmo substituídos? Bora lá pensar então. Sejam muito bem-vindos ao Pode Implantar. Aqui seguimos em crescimento, promovendo a visão científica e consciente da implantodontia. Para quem não me conhece, eu sou o Cir, sou especialista em cirurgia, prótese e implantodontia, atualmente mestrando em periodontia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou professor do curso de especialização em implantodontia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do curso de especialização em implantodontia da São Leopoldo Mandique, Porto Alegre. Então, galera, simbora, que eu já vou deixar aqui uma pergunta, tá bom? O que precisamos para avaliar um paciente e planejar um caso de implantes dentários, seja qual for a necessidade, desde um implante unitário até uma reabilitação total de arcos edentados, sabendo que o verdadeiro sucesso só é alcançado quando o tratamento é realizado com base em evidências, com a lógica e as habilidades técnicas apropriadas. E tudo isso partindo de um bom planejamento, é claro. Então, galera, eu vou contextualizar aqui da seguinte maneira. E deixo um norte aqui para o nosso raciocínio lógico de hoje, tá bom? Vamos planejar nossos casos de implantes como um problema protético ou restaurador, com uma solução cirúrgica. Pegou a ideia? Serão conceitos e princípios fora da implantodontia que darão origem ao pensamento final para a instalação dos implantes. Tudo deve partir do princípio que envolve a análise do espaço disponível e a determinação das necessidades protéticas. O objetivo desse tratamento é preservar a integridade das estruturas nobres da boca, e o cirurgião, partindo desse princípio, deve ampliar a sua visão técnica e, na maioria das vezes, atuar em multidisciplinaridade. Aqui mora o foco do nosso episódio de hoje, pessoal. Entender onde devemos partir para pensar o planejamento das necessidades em implantodontia. Então, vamos pensar em função disso. Bom, fugindo um pouco dos nossos teóricos, vou deixar aqui uma citação de Paulo Freire. Para ele, pensar corretamente não é apenas uma atividade isolada. Abre aspas. Pensar certo implica a existência de sujeitos que pensam mediados por objetos, ou objetos sobre que incide o próprio pensar dos sujeitos. Pensar certo não é que fazer de quem se isola, de quem se aconchega a si mesmo na solidão,
mas um ato comunicante. Fecha aspas. Ele sugere que o verdadeiro ato de pensar e agir de maneira consciente é coletivo e não uma atividade isolada. E é assim na implantodontia, galera, tá bom? Então, vamos começar revisando coisas básicas. Sabendo disso tudo, eu incluiria no período inicial do plano de tratamento do nosso paciente implantar uma fase curativa, obviamente dentro das necessidades, com um controle de condições relacionadas a emergências, exodontias, ortodontia, dentística, periodontia e etc. O paciente que vai à implantodontia deve ter um controle prévio das condições de saúde. Feito isso, seguimos com os procedimentos da fase protética e ali analisaremos funcionalmente a oclusão, os planos e o espaço protético desse paciente. Então, galera, bora pensar no tão famoso planejamento reverso. Sabe o que é planejamento reverso? O planejamento reverso é uma técnica utilizada na implantodontia que se concentra em determinar o resultado desejado antes de iniciar o tratamento. Esse método envolve o planejamento a partir da estética e da função, e então retroceder e definir os passos necessários para alcançar o resultado final. Os principais aspectos do planejamento reverso incluem a avaliação estética, que analisa a aparência do sorriso e a proporção facial para definir onde as próteses devem estar posicionadas, e as considerações funcionais, para garantir que a oclusão e a função mastigatória estejam adequadas. O uso de tecnologias, ferramentas digitais, como softwares de planejamento, tomografias e escaneamentos, podem ser utilizadas para simular o resultado. Além disso, vamos ter o envolvimento do paciente, ajudando e definindo suas expectativas e preferências estéticas. Pessoal, vamos para a prática. Assim, a gente pode vislumbrar os passos desse planejamento, que vai iniciar com o planejamento protético, tendo em vista que esta será a última etapa da reabilitação e deve ser realizada como o início, o meio e final de todo o processo. É importante rever e ressaltar que o planejamento reverso pode proporcionar ao paciente também a participação ativa na confecção do seu tratamento, de forma que ele pode ser decisivo no que diz respeito à estética do seu sorriso. O planejamento deve incluir o exame clínico intra e extraoral, obtenção dos modelos de estudo, montagem em articulador, relação do espaço edêntulo com os tecidos adjacentes, relações oclusais, bem como planejamento e estudo através do enceramento diagnóstico, que será realizado para a confecção do guia cirúrgico, cuja função é possibilitar a instalação dos implantes em posição proteticamente favorável. Gente, reforçando aqui uma questão importante e repetindo, que é o aspecto da multidisciplinaridade. Devemos checar a necessidade ou não de tratamentos como exodontia, ortodontia, tratamentos endodônticos, tratamento periodontal e necessidades de prótese provisória. No exame clínico, é muito importante avaliar o espaço protético, extrusões, alterações como mesialização ou distalização dentária, o sorriso gengival e suporte de lábio, né? Além também da dimensão vertical, da oclusão, atrofias ósseas ou hábitos deletéricos. Então, voltando para o nosso pensar reverso. Vou chamar assim, galera, porque na verdade isso sim deve ser um pensar, justo porque o pensar vem provavelmente antes do próprio planejamento. E até mesmo porque muitas vezes nós não executaremos o planejamento em si, e sim o laboratório, através de procedimentos virtuais ou artesanais, que na sequência irão passar por nossa avaliação, né? Então, assim, vou dar um exemplo de um fato comum que pode ocorrer na falta de planejamento reverso. Em áreas posteriores, por exemplo, onde o espaço oclusal pode estar reduzido, podemos cometer erros graves de execução protética ao não proporcionar a distância necessária entre a plataforma do implante e a mesa oclusal do dente antagonista. Isso aí resultará na falta de espaço para as conexões protéticas ou para os componentes intermediários necessários para a reabilitação. Simplesmente, a gente não vai ter espaço para aparafusar a coroa ou proteger depois o parafuso da conexão.
né? E por falar em oclusão, pessoal, tu conhece os princípios básicos de oclusão em implantodontia? Os princípios básicos de oclusão em implantes têm o objetivo de evitar as sobrecargas oclusais, o que vai minimizar o risco de falha no tratamento. Sendo assim, algumas alterações foram propostas para as próteses sobre implantes, que são as seguintes: o estabelecimento de contatos oclusais balanceados, pois as cargas oclusais e mastigatórias são menores, quando comparadas a uma oclusão em grupo, por exemplo. O formato das cúspides, que deve guiar as forças oclusais em direção apical, evitando sobrecarga lateral nos implantes. E a redução da inclinação das cúspides, que irá, então, amenizar as forças laterais e os movimentos de pêndulo sobre o implante. A redução da superfície oclusal também evita a distribuição danosa de forças, principalmente em pacientes com hábitos parafuncionais. É muito importante também evitar os cantilevers, galera, e repetindo, deixar as forças oclusais incidindo o mais axial possível nos implantes, além da estabilização bilateral em oclusão cêntrica. É outro aspecto importante. Os contatos oclusais e forças devem estar distribuídos uniformemente e, sempre que possível, ter uma guia anterior, movimentos laterais excursivos, sem interferência do lado de trabalho ou de balanceio. São conceitos básicos de oclusão que devem ser estudados e respeitados com as suas devidas adaptações ao que preconizamos então para a implantodontia. Galera, já que entramos nessas questões técnicas, não posso deixar de mencionar aqui a sequência que diz respeito ao enceramento diagnóstico e às confecções das guias cirúrgicas. Então bora lá, que a gente já chega no artigo, tá bom? O enceramento diagnóstico é uma das partes mais importantes do planejamento. Com ele, a gente antecipa as informações de orientação e ele vai servir como base para a confecção das guias cirúrgicas. O objetivo desse processo é evitar a instalação de implantes em locais ou posições inapropriadas. Nele, vai haver a reconstituição das arcadas ou dos elementos ausentes e da correta colocação desses elementos numa oclusão adequada. A confecção da guia ocorrerá, então, após o enceramento concluído e a aprovação do dentista e do paciente. Existem muitas maneiras de confeccionar uma guia, que vai desde uma simples plastificação a vácuo, partindo de guias enceradas ou impressas, ou até mesmo fresadas, para as cirurgias completamente guiadas. Vai desde um processo totalmente digitalizado até os feitos artesanalmente, que servirão apenas para a orientação do cirurgião, que irá implantar a mão livre e que acompanhará a confecção do alvéolo orientado pela guia do início ao fim do procedimento, podendo fazer a colocação e a retirada dessa guia diversas vezes durante a sequência de fresagem. Galera, eu vou fazer aqui um pequeno intervalo para molhar a garganta, alguns segundinhos, e voltamos com o nosso artigo de hoje, tá bom? Segura aí que já eu volto. Pessoal, ajuda nosso Pode Implantar a crescer. Não esquece de deixar aqui teus comentários, sugestões, qualquer dúvida estarei sempre à disposição, tá bom? Curte aqui o nosso podcast, segue nosso perfil no YouTube, no Spotify, no Instagram, compartilha com teus amigos também, teus colegas que têm interesse em implantodontia e bora lá. Valeu, gurizada! Galera, esse aqui é o título do nosso artigo de hoje. Precisão da cirurgia de implante assistida por robô versus instalação manual. Um estudo clínico retrospectivo. Foi publicado na revista International Journal of Implant Dentistry. E como de costume, deixo aqui o QR Code do artigo para te consultar. É um artigo de acesso aberto, é claro. O artigo é de um estudo clínico retrospectivo. Os casos analisados aqui foram executados previamente ao estudo. Ele avalia a precisão da colocação de implantes utilizando um sistema robótico e compara com técnicas de cirurgia manual. Galera,
Vou apresentar esse artigo aqui e discutir alguns aspectos, mas vale ressaltar que esse tipo de estudo pode possuir um risco muito alto de viés, tá bom? Principalmente devido ao desenho e à metodologia. Mas bora lá ver o que a gente tem aqui e essa evolução toda nesses aspectos tecnológicos. E o que isso pode também nos acrescentar para atualizar informações e nos situar aí para um futuro próximo, tá bom? O objetivo desse estudo foi fornecer uma visão clínica sobre a utilização de um sistema robótico de cirurgia de implantes. A aplicação dessas tecnologias digitais para diagnóstico, planejamento, cirurgia e restauração é um avanço e oferecem abordagens precisas, previsíveis e personalizadas. A cirurgia de implante assistida por robô reduziu muito o risco de resultados desfavoráveis e complicações cirúrgicas, tá bom? Ela também introduziu precisão e previsibilidade na colocação de implantes em comparação com o método tradicional mão livre. Bom, o estudo inclui 95 implantes colocados em 65 pacientes, divididos em 2 grupos. No grupo 1, com 50 implantes assistidos por robô, e no grupo 2, com 45 implantes instalados manualmente. Os desvios de plataforma, sendo apical e angular, que determinam quanto a plataforma do implante ficou inferior ou superior, ou com angulações distintas àquelas previstas no planejamento virtual, foram medidos sobrepondo os planos pré-operatórios às imagens pós-operatórias de tomografia. Existe atualmente 2 métodos que são reconhecidos dentro da cirurgia robótica assistida. Eles se diferenciam entre si com a denominação de estáticos e dinâmicos. O sistema estático utiliza guias pré-fabricadas para restringir o movimento da broca, direcionando precisamente para a posição e angulação planejadas durante a cirurgia. No entanto, esse método possui limitações, incluindo sua não flexibilidade em se adaptar a mudanças de planos de tratamento, e a incapacidade de ser utilizada em casos com abertura bucal restrita e ter uma redução da irrigação e visibilidade durante a cirurgia. Em contraste, a dinâmica utiliza um rastreamento óptico ativo para guiar o cirurgião em 3 dimensões, usando dados da tomografia para ajustar a posição e a angulação do implante. Essa abordagem oferece várias vantagens, como o planejamento do tratamento no mesmo dia, ajustes intraoperatórios, irrigação e visibilidade adequadas, além de poder ser aplicada em casos com abertura bucal limitada. No entanto, o uso da navegação dinâmica envolve uma curva de aprendizado e depende fortemente da habilidade técnica do cirurgião. Bom, segundo o estudo, tanto a assistida quanto a dinâmica demonstraram precisão aprimorada em comparação com a cirurgia de implante à mão livre. Isso parece óbvio, né? Existem vários outros sistemas robóticos de implante, incluindo robôs autônomos de tarefa. Na cirurgia robótica autônoma de tarefa, o cirurgião realiza a preparação pré-cirúrgica, constrói o plano digital do implante e supervisiona o robô enquanto ele realiza a cirurgia de implante de forma independente, intervindo apenas quando necessário. O sistema robótico ele é composto por uma unidade principal que inclui um braço robótico, uma tela de exibição e um sistema operacional. Galera, tudo isso aqui é chinês. Os caras lá são meio malucos, vocês sabem. A coisa está evoluindo muito e os caras estão aprendendo, fazendo tudo isso e ensinando as máquinas como tudo deve ser, tá bom? Então assim, voltando, os componentes adicionais, eles consistem em um dispositivo de rastreamento óptico que fica acima da cadeira do paciente, como se fosse um refletor, e um marcador de posicionamento que fica na boca do paciente. O protocolo de tratamento abrange a preparação pré-operatória, fase cirúrgica e avaliação pós-operatória. Não vou colocar aqui a metodologia do trabalho, até porque eu não quero julgar ou analisar o estudo em si, tá bom? Mas presta atenção nessa loucura toda aqui que vale a pena. Bora ver as implicações técnicas colocadas aqui pelos nossos amigos. Eles colocam, primeiramente, que o sistema possui uma maior precisão. Tá? Os resultados eles indicam que a robótica ela reduz significativamente as médias de desvios
nas colocações de implante em comparação com as técnicas manuais. Especificamente, o grupo assistido mostrou desvios menores de 0,44 mm na plataforma, 0,46 mm apical e angulares de 0,85 graus. E o grupo manual com 1,38 mm na plataforma, 1,77 mm na apical e 6,63 graus na angular. É bastante, galera, tá bom? Então isso sugere que a adoção de sistemas robóticos pode levar à colocação de implantes mais precisos, melhorando potencialmente o resultado para os nossos pacientes, tá bom? Então, assim, além disso aí, eles citam lá como a redução de erros humanos, né? Obviamente, tu vai usar só as máquinas, né? A necessidade de treinamento, né? Embora as vantagens sejam claras, o estudo também enfatiza a importância de um treinamento adequado para os cirurgiões. Tá? Também pesquisas, né? O estudo identifica aí lacunas e, particularmente, a necessidade de estudos prospectivos, tá? Para comparar um sistema com o outro. Tem também aqui uma aplicabilidade mais ampla, né? Com as vantagens como orientação em tempo real e ajustes intraoperatórios, né? Que tornam uma opção para uma variedade de pacientes, incluindo aqueles com abertura bucal limitada ou desafios anatômicos aí complexos, tá bom? Galera, há muito que evoluir, tá bom? São tantos aspectos que a gente tem em cada um dos nossos casos que o fato de pensar individual para cada paciente torna a instalação de um implante um verdadeiro universo de coisas que tu deve estar sempre muito atento. E aí fica difícil tu entregar para o sistema robótico toda essa condição local e simplesmente deixar acontecer, né? Então, assim, o posicionamento preciso dos implantes é crucial para alcançar o resultado e minimizar complicações. Colocar implantes em uma posição desfavorável tem sido associado a uma distribuição desigual de força, o que pode levar aí a falha e danos nos tecidos adjacentes, sem contar as questões perimplantares. Portanto, um método para transferir com precisão um plano orientado pela prótese para o paciente é essencial e necessário. A cirurgia de implante assistida por robô, ela apresenta uma abordagem nova e é um avanço, prometendo alta precisão e confiabilidade. No entanto, apenas alguns estudos avaliam a sua precisão em um contexto clínico, sendo na maioria relatos de casos ou séries de casos. Tá? Então, assim, no geral, pessoal, esse estudo demonstrou que o sistema robótico pode aumentar a precisão da colocação de implantes, especialmente quando comparado à cirurgia manual. Né? A cirurgia de implante assistida por robô mostrou maior precisão do que a abordagem manual. E a comparação mostrou uma precisão significativamente superior usando a robótica em todos os parâmetros quando comparado com a colocação manual. Tá? Então, assim, a principal limitação desse estudo está na sua natureza retrospectiva e na ausência de grupos de comparação. Estudos prospectivos adicionais são essenciais para fazer essa comparação. Pessoal, para concluir então, lembrando, a curva de aprendizado na implantodontia é construída fundamentalmente com o tempo e com a casuística de cada cirurgião. Obviamente que o estudo e a capacitação profissional, através de cursos, grupos de estudos e discussões, vão determinar muito o crescimento de cada profissional. O que não podemos deixar de lado são aqueles procedimentos feitos de maneira simplesmente manuais, onde a percepção e a sensibilidade do cirurgião vai se desenhando com o tempo. Os tantos julgamentos que tu fazes no momento da instalação de um implante é o que vai te constituir como implantodontista. As cirurgias guiadas, as com sistemas de fresagem e guias com anilhas são muito sensíveis também e com inúmeros fatores limitantes. Quero deixar claro aqui que o caminho da formação de uma inteligência, seja ela artificial ou humana, deve passar por uma aprendizagem que respeita um caminho que vai desde o mais simples para atingir o mais complexo. Notem que o mesmo cirurgião que estava operando manualmente, no caso do estudo que eu citei, era o mesmo que estava monitorando a máquina no seu trabalho. Ou seja, isso somente foi possível pois existia ali
um sujeito experiente conduzindo a máquina no seu afazer orientado. Então, galera, bora estudar e dominar a nossa especialidade. E assim vamos conseguir dominar as máquinas, extrair delas o melhor possível. Não são absolutamente elas contra nós, e sim nós a favor delas, para que elas possam ser úteis no nosso crescimento e para a nossa excelência. Nada será delas sem o nosso estudo e desenvolvimento. E nós, cirurgiões, já trilhamos um caminho de sucesso até agora, e nós seguiremos. Valeu, galera! Ao infinito e além! Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Valeu, galera!